Eu tomo posse disso, enxergo assim, creio assim, e glória a Deus por isso. Louvado seja o Senhor. Que bom que nós estamos nesta manhã adorando ao único que é digno, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Deus dos deuses, aquele que criou os céus, terra, mar, as galáxias e tudo quanto neles há. Aleluias, glória a Deus. Realmente não há para onde ir, só Ele tem palavras de vida eterna. Que bom que estas palavras adentraram o meu, o seu coração. Que bom que essas palavras produziram uma transformação, produziram vida em mim e em você. Aleluia. Louvado seja o Senhor por isso. Louvado seja o Senhor. Que você possa permanecer crendo nas palavras de vida eterna. Aleluias. E é sobre isto, sobre fé, que eu quero conversar com você nessa manhã, que eu quero compartilhar com você uma palavra do coração de Deus. Na verdade, nós vamos começar hoje uma série de ministrações sobre fé, uma série de ministrações que eu creio que irá despertar a sua fé, aumentar a sua fé, te ensinar o que é fé, te fortalecer na fé. Estamos vivendo tempos, momentos em que nós precisamos de ter uma fé firme, uma fé inabalável em Cristo Jesus e em sua palavra. Então, antes de nós lermos o texto, eu gostaria de orar com você, eu gostaria que você orasse pedindo o Espírito Santo para falar ao seu coração. Eu posso alcançar os seus ouvidos físicos, mas a voz do Espírito Santo, a voz de Deus, pode alcançar os seus ouvidos espirituais. Oremos então. Senhor Jesus, te damos graças, porque verdadeiramente só o Senhor tem palavras de vida eterna, e nós cremos piamente nesta verdade. Nós cremos que o Senhor verdadeiramente é o Salvador, o Redentor, o único mediador, o único caminho que pode levar o homem a Deus, ao Pai, à salvação, à vida eterna. Louvamos o teu nome, Senhor Jesus, bendizemos o Senhor nesta manhã, o adoramos, Rei dos reis, e agora te pedimos que fale ao coração deste que nos ouve, que fala ao nosso coração. Usa os meus lábios, coloca em minha língua a tua palavra e abra os ouvidos espirituais destes que nos ouvem, que o Senhor possa falar, que o Senhor possa ministrar, que o Senhor possa fortalecer a fé, que o Senhor possa fortalecer o coração desse que está nos ouvindo, desse que está sendo alcançado através desse culto, dessa live, desta ministração, Pai, no nome maravilhoso do Senhor Jesus, nós oramos e já somos agradecidos. Amém, amém, glória a Deus. Queridos, então nós vamos falar nesta manhã, começamos então uma série de ministrações em que nós vamos falar, cujo tema é Vivendo pela Fé. Vivendo pela fé. Bom, viver pela fé é fazer desta o seu fundamento e, ao mesmo tempo, fazer desta a sua prova incontestável daquilo que ninguém vê, só você vê. Então, eu diria que viver pela fé é você fazer dela o seu único fundamento. Ou seja, você deve se alicerçar sobre a sua fé. E fazer também, ao mesmo tempo da sua fé, uma prova incontestável daquilo que ninguém vê. Somente você que crê é capaz de ver. Fundamento e prova. Essas duas palavras, elas, na verdade, é algo muito interessante. Fundamento, eu diria, é tudo aquilo que o faz firme, que o faz inabalável, que o torna capaz de suportar e de resistir
todos os embates que se voltam contra você. Fundamento é tudo aquilo que te faz firme, que te torna inabalável e que te capacita a suportar, a resistir todos os embates que se voltam contra a sua vida. E o que é prova? Prova é aquilo que faz calar os críticos, é aquilo que faz calar os céticos. Prova é aquilo que faz com que todos os contrários fiquem mudos, e tudo o mais que produz dúvida ou põe em xeque o que você tem certeza e afirmação caia por terra. Isso é prova. Você, quando é um homem de fé, você tem uma prova incontestável para os céticos. Você tem uma prova incontestável para os incrédulos. Você tem uma prova que faz calá-los, que faz eles ficarem mudos, emudece. Você tem uma prova que joga por terra tudo que produz dúvida ou tudo aquilo que coloca em xeque a sua certeza, a sua afirmação. Essas duas palavras, fundamento e prova, ou esses dois elementos, numa linguagem química, laboratorial, esses dois elementos, fundamentos e prova, são os provocadores de uma coisa poderosa, chamada fé. Se você tem fundamento, e se você tem prova, esses elementos, eles provocam algo em você poderoso, chamado de fé. Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui no capítulo 11 da carta aos Hebreus, o nosso escritor diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Aleluias! A convicção de fatos que não se veem. Então, queridos, isto aqui, aos olhos dos céticos, é loucura. E verdadeiramente o apóstolo São Paulo, escrevendo a sua carta aos Coríntios, ele diz que a fé é loucura. Aleluias! Louvado seja o Senhor. Meus amados, então a fé é tudo isso que eu e você, que nós estamos compreendendo. É o meu fundamento e também a minha prova. Porque sempre haverão pessoas que irão questionar a sua fé. Sempre você vai encontrar pessoas que procurarão colocar em xeque, em dúvida, e trazer incerteza a respeito daquilo que você crê, a respeito daquilo que você se fundamenta. Então é interessante que você saiba prová-los. E provar fé é algo assim só para os loucos, porque provar fé é você ter uma convicção de fatos que não se veem. Mas como podem ser fatos se não são visíveis, se não são concretos, se não são palpáveis? Eles não são para quem não crê, mas eles são para todo aquele que crê. Aleluias! Glória a Deus! Deus é bom, Deus é maravilhoso. Então, amados, dentro desse nosso tema, vivendo pela fé, primeiramente eu gostaria de abordar com você como se comporta quem vive pela fé. Toda pessoa que vive pela fé, ela tem um comportamento diferente. Eu diria que ela anda na contramão da lógica, da razão. Isso é muito importante você entender. Toda pessoa que vive pela fé, ela tem um comportamento diferente. Ela anda na contramão da lógica e da razão. Senão não seria fé. Então, como se comporta quem vive pela fé? Primeiramente, todo aquele que vive pela fé, ele se baseia numa verdade absoluta. E que verdade absoluta é essa? O escritor de Hebreus, no capítulo 10, no versículo de número 23, ele diz assim, olha, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel.
Então, quem vive pela fé, ele se comporta da seguinte maneira: ele se estabelece, ele se fundamenta, ele se baseia nessa absoluta verdade, de que aquele que lhe fez a promessa, aquele que lhe prometeu é fiel. E uma vez ele sendo fiel, esse tem uma inteira certeza, ele tem uma convicção, realizará aquilo que ele prometeu. Quando nós temos certeza da fidelidade de Deus, quando nós temos certeza de que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, quando nós compreendemos que os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos, e que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos, nós então confiamos totalmente nele. E o que faz com que nós confiemos totalmente nele é estarmos absolutamente certos de que ele é fiel para cumprir o que prometeu. Então observe que as circunstâncias à sua volta, elas podem ser adversas, as circunstâncias à sua volta podem ser contrárias, tudo pode estar dizendo não, tudo pode estar sinalizando o inverso, o antônimo, o contrário daquilo que Deus prometeu. Mas quando você sabe que esse Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele te prometeu, você descansa. Porque você descansa, porque você tem certeza, porque você tem convicção, porque você não está vendo com os olhos humanos, com os olhos naturais. Como diz o apóstolo Paulo em sua carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 7, em 2 Coríntios, nós não andamos pelo que vemos, nós andamos por aquilo que cremos. E quando nós cremos, a gente vê o que ninguém vê. Então esse comportamento para o mundo é loucura. Esse comportamento para as pessoas que estão à nossa volta é ilógico, vai contra a razão, vai contra o concreto. Mas é por isso que isso se chama fé. E isso que brotou em mim e você, chamado fé, só brotou porque nós nos fundamentamos e nós temos prova. E o nosso fundamento é a fidelidade. No que você se fundamenta para afirmar que essa situação diversa vai mudar? No que você se fundamenta para homem para mentir? Ele não é filho de homem para se arrepender. Porventura diria e não o faria? Amados, uma vez que você se fundamenta nesta fidelidade de Deus, o fundamento da nossa fé é a fidelidade de Deus. E uma vez fundamentados nisso, nós temos a certeza, nós nos aproximamos dele, nós adentramos a presença dele, certos de que ele vai cumprir a sua promessa. E então, o que fazemos? Mantemos firme a nossa confissão. É isso que o escritor dos Hebreus está dizendo: guardemos firme a confissão da esperança. Aleluias. Quando nós cremos, amado, quando nós realmente nos comportamos na fé, nos comportamos como quem vive pela fé, o nosso comportamento é totalmente adverso ao que está diante dos nossos olhos. Diante dos nossos olhos o mar pode estar revolto, a enfermidade parece estar vencendo, a crise parece estar campeando, o mal parece estar sobrepujando. Diante dos nossos olhos o inimigo, o tirano, parece estar tendo êxito. Mas os nossos lábios não proferem, não declaram aquilo que os nossos olhos estão vendo. Exemplo, nossos lábios não declaram, é o nosso fim. O que será de nós? Acabou para nós, não tem mais jeito para mim. Não, quando nós nos comportamos em fé, quando nós temos um comportamento adverso, nós mantemos, mesmo diante das circunstâncias, nós mantemos firme a confissão da esperança. E um exemplo maravilhoso na palavra de Deus, a respeito dessas coisas, nós encontramos ali em Caleb, em Josué, no capítulo 14 de Números. Ao voltarem de espiar a terra, 10 dos espias
desencorajados pela incredulidade, desencorajados por aquilo que os olhos deles viram, desencorajados diante do tamanho dos gigantes, diante da força do inimigo, diante dos problemas. Eles disseram assim: olha, nós somos gafanhotos, nós seremos esmagados por eles como gafanhotos. Mas Josué e Caleb disseram diferente. Josué e Caleb disseram: não, eia, subamos, possuamos a terra, o Senhor vai entregar eles nas nossas mãos, e nós os comeremos como pão solvado. Então, meu irmão, a fé faz com que eu e você declaremos, faz com que eu e você mantenhamos a nossa confissão firme e inabalável. Nós vemos isso também muito claro, muito explícito em Davi. A Bíblia diz que quando Davi correu com um cajado e com uma funda na mão contra o gigante Golias, um gigante que era perito em guerra, que fez com que um exército inteiro de Israel tremesse e se escondesse na caverna, aquele jovem rapaz com um cajado na mão, uma vara e com uma funda, correu e aquele gigante debochou dele. Aquele gigante riu da cara de Davi e perguntou a Davi: ei, por acaso eu sou algum cão para você vir contra mim com paus? E então Davi declarou: você vem contra mim, Golias, com espadas e lanças, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Como alimento às aves de rapina e às aves do céu. Querido, olha a fé desse moço. A fé dele não se baseava no que os olhos dele via. Os olhos dele viam um gigante perito em guerra, um guerreiro, a ponto de Saul dizer para Davi, quando ele se apresentou para enfrentá-lo, assim: olha, eu me admiro da sua coragem, eu fico admirado assim da sua postura, mas aqui, aquele moço, aquele homem que está lá fora, ele não é apenas um gigante de quase 3 metros de altura, ele é um perito em guerra, ele é um guerreiro, que há muito tem experiência, e você é só um jovem mancebo. E Davi, então, baseado na sua fé, disse: olha, eu estava cuidando das ovelhas de papai, veio um leão, abocanhou uma ovelha, eu o agarrei pela juba, matei o leão e arranquei a ovelha da sua boca. Depois veio uma ursa e agarrou a ovelha e eu também matei. Assim como o Senhor me livrou do leão e da ursa, Ele também me livrará desse incircunciso. A fé é algo tão poderoso, irmãos, que nós não vemos um gigante, nós vemos um incircunciso, nós vemos um inimigo que não é maior do que nós, muito menos maior do que o nosso Deus. Então, como se comporta quem vive pela fé? Ele se comporta na contramão da razão, ele age na contramão da lógica, e as pessoas à sua volta procuram de todas as formas desencorajá-lo, procuram de todas as formas dizer para ele: olha, o que você está vendo é loucura, o que você está falando é loucura, ei, você está fora de si, você está fora da razão, pensa um pouco, você é doido. Meu irmão, se você está ouvindo isso das pessoas, você chegou num nível de fé maravilhoso. Se você está ouvindo que as pessoas estão assim de todas as formas te dizendo: olha, o que é que você está fazendo? Onde que você vai conseguir recursos para isso? Como que você vai passar nesse concurso? Como que você vai alcançar aquilo? Quem é você para ter isso? Quem são seus pais? Meu irmão, se você está professando a sua esperança, se você está declarando aos 4 cantos a sua esperança, a sua confissão, Deus vai agir de uma forma sobrenatural na sua vida. O seu comportamento é diferente dos demais. O seu coração não se derrete, não se atemoriza diante das más notícias. O seu coração não se enfraquece, as suas pernas não tremem, os seus joelhos não batem, porque você está fundamentado numa absoluta verdade. Aquele que me prometeu é fiel. Ele vai cumprir na minha vida infinitamente mais, além daquilo que eu penso, que eu peço, que eu imagino, segundo o poder dele que em mim opera. Foi isso que declarou Paulo aos Efésios no capítulo 3, versículo 20.
Você sabe que o poder que vai operar não é o seu. Você sabe que o poder que vai operar não é o da medicina, não é o da economia, não é dos poderes políticos. O poder que vai operar, aleluias, é o poder do Todo-Poderoso, daquele que é fiel para cumprir a promessa na minha e na sua vida, aleluias. Tem sido esse o seu comportamento, filho? Diante das adversidades, dos embates, dos gigantes, dos desafios, se tem sido esse o seu comportamento, você está de parabéns. A fé é algo vivo em você, verdadeiramente você tem vivido pela fé. Essa é a minha oração e o meu desejo, que você esteja nesse nível. Outra coisa, como se comporta quem vive pela fé? Primeiro, então, ele se comporta andando na contramão da lógica. Segundo, como se comporta quem vive pela fé? Quem vive pela fé se comporta de uma forma totalmente diferente dos demais no que tange a ele jamais abrirá mão deste elemento poderoso chamado fé. Quem vive pela fé, ele tem um comportamento de se agarrar à fé. Ele tem um comportamento de se apegar à fé. Pois ele sabe que este elemento poderoso chamado fé trará para a vida dele uma recompensa, trará para a vida dele um galardão, trará para a vida dele a existência daquilo que ele crê. Por isso que no capítulo 10, no versículo, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, a vossa fé, porque ela tem grande galardão. Preste atenção nesse texto poderoso, filho. Igreja, querido, o mar pode estar revolto, você pode estar num deserto, numa cova de leões, você pode estar cercado pelo inimigo, entrincheirado pelo mal. Ouça, abra seus ouvidos, não abandoneis a vossa fé, não abandoneis a vossa confiança, porque somente ela poderá te dar a recompensa, a vitória, o galardão. Somente a fé pode levar um homem, uma mulher ao êxito. Só um louco abre mão da fé diante das circunstâncias adversas. Só um louco nega a sua fé. Só um louco abre mão desse elemento poderoso chamado fé. Por isso o escritor de Hebreus, ele está dizendo à igreja hebreia, ao povo hebreu, não abandoneis. Querido, preste bem atenção, o versículo 35 diz, não abandoneis. O verbo grego traduzido aqui por abandonar, tem seu sentido original, jogar no lixo, desprezar. Sabe quando uma coisa perde o valor? Sabe quando uma coisa não tem valor para você? Você então joga fora, você joga no lixo, você despreza. Não despreze a fé que Deus te deu, não despreze esse poder, não despreze, não abra mão de crer. Mas pastor, as circunstâncias estão dizendo tudo o contrário. Mas pastor, as coisas não estão concorrendo, não estão acontecendo. O que está diante dos meus olhos é um quadro angustiante, é um quadro horroroso, é um quadro de morte, é um quadro de destruição. Mas eu quero dizer, querido, que a fé te dará uma recompensa, te dará um galardão. A fé é o único elemento que pode mudar essa situação. Se você abrir mão dela, é o que o diabo quer. O diabo quer que você negue, que você despreze, porque ele sabe que assim fazendo, Deus não poderá agir em seu favor. Deus não poderá galardoar. É necessário que aqueles que se aproximam, e é o galardoador daqueles que o buscam, está aqui no versículo 6 do capítulo 11, onde nós vamos entrar mais à frente. Mas eu agora quero focar com você nisso. Quem, aleluias, quem se comporta vivendo pela fé, não despreza a fé, não despreza a promessa.
Preste atenção, filho, quando você despreza a fé, você está desprezando a promessa. Tudo era o contrário para José. Tudo estava o oposto. Através de sonhos, Deus prometeu a José fazer dele um grande homem, a ponto de toda a sua família se curvar diante dele. Mas tudo que estava acontecendo na vida de José era o oposto. Tudo que estava acontecendo na vida de José era o contrário. Mas José não abandonou a promessa. José não abriu mão da sua fé. José não abriu mão de crer no seu Deus, mesmo quando tudo estava ao contrário daquilo que Deus havia prometido a ele. Ele poderia pecar com a mulher do seu senhor, Potifar. Mas o que ele faz? Ele foge. Porque ele não podia negar sua fé, nem o seu Deus. Mas esse Deus não te livrou da ira dos seus irmãos, José. Mas esse Deus não te livrou de você vir parar no Egito. Olha, esse Deus prometeu para você que você ia ser um grande homem e que todos iam se dobrar diante de você, inclusive a sua família, e você é um escravo no Egito. Mas ainda assim José continuou crendo. José não abriu mão dos seus princípios, da sua fé, da sua crença, do seu Deus, e disse não para o diabo, e disse não para o pecado, e disse não para tudo aqueles prazeres que o Egito poderia lhe proporcionar. E qual é a surpresa disso, irmãos? Um homem que, para não desagradar o Senhor seu Deus, para ser fiel ao seu Senhor, na qual ele era escravo, foi parar numa prisão. Nós não vemos José murmurando. Sabe por quê? Porque quem continua crendo, quem mantém firme a confissão da promessa, quem tem fé está fundamentado numa verdade absoluta. Aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Mesmo ali naquela prisão, ele continua fiel ao seu Deus, ele continua fiel à sua crença, ele continua fiel a você. Conhecemos a história de como acabou a história desse José. Deixa eu te dizer uma coisa, o comportamento da fé é de jamais abrir mão, é de jamais murmurar contra o seu Deus, é de jamais desprezar a fé do seu Deus. Se você está nesse nível, mesmo no deserto mantendo a sua fé, mesmo na prisão mantendo a sua fé, mesmo na fornalha de fogo mantendo a sua fé, mesmo na cova dos leões mantendo a sua fé, essa fé vai te trazer uma grande recompensa. Deus vai mudar a sua história. Os que zombam de você hoje vão te aplaudir amanhã. Os que hoje vituperam o seu nome se dobrarão amanhã diante de você, não para a sua glória, mas para a glória do seu Deus, na qual mesmo nas circunstâncias difíceis, você não desprezou a fé, você não desprezou o fundamento da fidelidade dele, aleluias, e você provou para todos, mesmo diante das circunstâncias adversas, mesmo diante das circunstâncias contrárias, você provou para todos, que o seu Deus ia fazer, e ele fez. É isso que eu profetizo na sua vida. E aí nós entramos, meus queridos, nos versículos 37, 38 e 39 do capítulo 10 de Hebreus. Como se comportam os que vivem pela fé? Os que vivem pela fé, eles andam na contramão da razão e da lógica. Os que vivem pela fé, jamais desprezam esse elemento poderoso que nos traz grande recompensa e galardão. E então nosso escritor de Hebreus entra aqui no versículo 37, e ele faz aqui menção de dois textos veotestamentários. O versículo 37 de Hebreus nada mais é do que uma junção de um versículo que está em Isaías, no capítulo 26, e em Abacuque, no capítulo 2. E eu queria que os seus olhos espirituais se abrissem nessa manhã, ou nessa hora que você está vendo esse vídeo, essa pregação,
E essa é a minha oração, que os seus olhos espirituais se abram agora. Talvez você já leu esse versículo 37 centenas e centenas de vezes. Mas talvez você não soubesse. E se você sabe, vai te fortalecer ainda mais agora. O versículo 37 de Hebreus é a junção de Isaías, capítulo 26, versículo 20. Coincidentemente, justamente o que nós estamos vivendo nesses dias. Capítulo 26 de Isaías, no versículo 20, diz assim: vai, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas fecha as suas portas sobre ti, esconde-te por um momento, até que passe a ira. Vou ler de novo, Isaías 26, 20, vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos, fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Essa primeira frase do versículo 37, porque ainda dentro de pouco tempo, observa o versículo 20, esconde-te por um pouco tempo, por um só momento, até que passe a ira. Esse texto de Isaías com Abacuque, capítulo 2, 3 e 4, olha o que está escrito em Abacuque 2, 3 e 4, porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará, aleluias, se tardar, espera-o, porque certamente virá, ele não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa, e não é reta nele, mas o justo viverá da fé, ou viverá pela fé, pela sua fé. Então o escritor de Hebreus, porque alguns creem que foi Paulo, né, mas nós não sabemos, o escritor de Hebreus, ele pega o versículo 20 de Isaías, com o capítulo 2 de Abacuque 3 e 4, e ele então, inspirado pelo Espírito Santo, monta o versículo 37, porque ainda dentro de pouco tempo, no capítulo 26 de Isaías, foi um tempo em que o juízo de Deus veio sobre os homens, e então Deus disse para o seu povo: e espere por um momento, até que passe a ira. O escritor está dizendo assim, dentro de pouco tempo. Meu irmão, um dos maiores inimigos da nossa fé é o tempo. Pastor, pensei que fosse o dia. Não. Um dos maiores inimigos da nossa fé é o cromos. Muitas pessoas abandonam a fé. Muitas pessoas jogam a fé no lixo. Muitas pessoas desprezam a promessa, porque elas não têm paciência de esperar o kairós de Deus. Quando Isaías profetiza no capítulo 26, ele está dizendo que o povo tem que ter paciência, o povo tem que saber esperar dentro da sua casa, o povo tem que saber esperar escondido, até que a ira de Deus passe sobre a terra, sobre o ímpio, sobre os iníquos. Meu irmão, deixa eu te dizer algo, não deixe que o cromos, o tempo nosso, atrapalhe, faça com que você desista. Eu me lembro uns anos atrás, que uma pessoa dentro do meu carro, ela me disse: se ele for fazer depois, não adianta mais, eu não vou precisar mais, eu preciso que Deus faça. Coisa, meu irmão, não é Deus que entra no cromos, sou eu e você que pela fé entramos no kairós de Deus. E nós entendemos que o tempo de... Quem somos nós para questionar a Deus sobre o tempo, se Ele está tardando? Olha, sabe por que muitos desprezam a fé e jogam a fé no lixo?
Eles fazem isso porque eles simplesmente se exasperam, se desesperam. Uma pessoa desesperada é uma pessoa desesperançosa, é uma pessoa sem esperança. E se você voltar comigo no versículo 23 do 10, ele diz assim: confissão da esperança. O que vai manter a minha esperança, o que vai manter a sua esperança viva é a fé. Se eu e você desprezarmos a fé, nós entraremos em um desespero mortal. Nós entraremos num desespero que trará e que gerará morte para nossas vidas e para quem está à nossa volta. No desespero de Sara, ela chama Agar e diz assim: olha, esse homem aí fala que Deus vai dar ele uma posteridade, esse homem fala que Deus vai dar ele filhos, eu sou estéril, deita com ele, com seu senhor, e conceba e dê a ele um filho. Quando nós perdemos a fé, quando a nossa fé vacila, quando a nossa fé, meu irmão, arrefece, se esvai, nós entramos num desespero, e nesse desespero, nesse desprezo da promessa, nós agimos desesperadamente, e agindo desesperadamente, nós trazemos morte, nós trazemos problemas, nós trazemos dores, nós trazemos consequências terríveis para as vidas. A preocupação do escritor de Hebreus, porque a igreja está debaixo de uma perseguição ferrenha, a igreja está debaixo de uma perseguição terrível, do imperador Nero, de Roma, dos religiosos, dos fariseus, dos saduceus, crentes que estão tendo as suas casas queimadas, que estão tendo seus bens tomados, e ele então está dizendo: por um pouco de tempo, dará. Eu acho isso tremendo, meu irmão. O diabo está julgando na sua mente: olha, cadê o seu Deus? O que está adiantando você em confissão? O que está adiantando você profetizar? Onde está o seu Deus? Olha as circunstâncias à sua volta, tudo o contrário. E talvez você já esteja entrando em desespero, porque a sua fé, você já está começando a desprezá-la, a abandoná-la, a jogá-la no lixo. Não faça isso, meu irmão. A sua recompensa depende de você preservar a sua fé, não abandonar a sua fé, não desprezar a promessa daquele que é fiel. O seu fundamento ainda é este. E então, o escritor de Hebreus vai lá em Isaías, e ele diz assim: dentro de pouco tempo, e eu quero profetizar, dentro de pouco tempo, sua fé terá resposta. Dentro de pouco tempo, o agir de Deus vai acontecer na sua vida. Dentro de pouco tempo, a sua recompensa vai chegar. Não despreze, porque o Kairós de Deus, ele não tarda. Aleluias. Em Abacuque, é algo interessante, porque ele diz assim: o justo viverá da fé, e aquele que vem virá e não tardará. Não pense que Deus está demorando, não pense que Deus está tardio, não se exaspere nem se desespere. Hebreus capítulo 6, versículo 15 diz assim: e Abraão, depois de esperar com paciência, herdou a promessa. E Abraão, depois de esperança, o que manteve a esperança de Abraão viva? O que manteve a esperança de Abraão viva e lhe deu paciência de esperar, foi a sua fé. E uma vez que ele pacientemente esperou, ele alcançou a promessa. Não foi diferente com Davi. Ele tinha 17 anos, quando chegou a promessa de que ele seria rei de Israel. E só aos 30 anos ele se tornou rei de Judá. E só alguns anos depois ele se tornou rei de Israel. Meu irmão, mas ele disse assim: esperei pacientemente pelo Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Tirou-me de um charco de lodo, firmou os meus pés sobre uma rocha, ungiu a minha cabeça com óleo, colocou um cântico novo nos meus lábios. A fé,
Porque quem vive pela fé não comporta desprezando a fé, não tem um comportamento jogando a fé no lixo, abrindo mão da sua promessa. Então essa frase, dentro de pouco tempo, ecoa essa linguagem de Isaías, onde as mesmas palavras coadunam com até que passe a ira, demonstrando que, como nos dias de Isaías, Israel tinha que esperar até que Deus agisse. O escritor cita que aqui, para renovar a confiança do povo israelita, do povo hebreu, daqueles que imaginavam que Deus iria faltar, que Deus estava tardio em agir, que Deus não demonstrava o poder em agir, em cumprir a promessa. Então ele cita Abacuque: se tarda, espera-o, porque certamente virá, e não tardará. Se na sua concepção, na sua mente ele tarda, espera-o, porque quando ele vir, quando ele agir, você vai ver que não foi tardio, você vai ver que ele agiu no tempo certo e na hora certa, porque há tempo para todo propósito debaixo do sol. Então, amados, olha que coisa maravilhosa, o comportamento de quem vive pela fé é loucura. Lembra o que a mulher de Jó disse para ele? Jó, amaldiçoa esse seu Deus e morre. Como você ainda mantém a sua fé nesse Deus? Como você ainda mantém a sua confissão por esse Deus? Amaldiçoa-o e morre, Jó. Irmãos, uma pessoa que em circunstâncias contrárias e adversas, na absoluta verdade da fidelidade do que prometeu, e uma vez que ele enxerga a promessa, aleluias, ele vê o que ninguém vê. E esse Jó, que aos olhos da sua mulher louco, é o inverso. Ele brada: estás louca, mulher. O bem de Deus não saberia receber o mal. Capítulos à frente, 2, 3 capítulos à frente, ele declara para os seus amigos: eu sei que o meu Redentor vive e se levantará em meu favor. Oh, louvado seja o nome do Senhor, queridos. Ouça, igreja, ouça, querido. A fé não pode ser desprezada, não pode ser abandonada, lançada no lixo. Essa fé tem que manter a sua esperança viva e a sua confissão nos lábios. Aleluias. O versículo 38, ele diz: todavia, o meu justo viverá da fé. O meu justo viverá pela fé. O que deseja o autor da carta aos o que ele deseja é salientar que o que irá sustentar a minha esperança e a sua esperança é a fé. A fé é a base da esperança de todo aquele que aguarda o cumprimento das promessas das quais Deus fez para a sua vida. Caleb esperou 45 anos. E a fala dele no capítulo 14 de Josué, se você quiser ler lá a partir do primeiro versículo, para Josué é: eu estou forte ainda hoje. Quando Deus prometeu, quando eles estavam ali trazendo o relatório dos espias, ele tinha 40 anos, agora ele tem 85, e Caleb fala assim: a minha força é como daquele dia, mas 5 anos não foram capazes de tornar a força de Caleb menor, frágil, não. A fé sustenta a esperança, a fé sustenta a esperança, meu irmão. A fé sustenta a esperança, a fé nos mostra que a esperança nunca é tardia. Se tem um Kairos, vai te tirar daqui onde as coisas corrompem e te colocar no lugar espiritual, no alfa. Vai te colocar nas dimensões do espírito, onde o tempo não passa, onde o tempo não é o cromo, não se desgasta, não se apodrece, não se corrompe.
Jó por fora, mas incorruptível por dentro. Jó estava se desfazendo por dentro. O seu homem interior, como Davi disse, firme, ó Deus, está o meu coração. Firme, ó Deus, está o meu coração. E quando ele declarou isso, ele estava cercado pelos inimigos, ele estava cercado por Saul e os seus exércitos. Os inimigos podem estar te entrincheirando, mas o seu coração não se derrete como água, porque a sua fé mantém você forte, dia após dia, hora após hora, minuto após minuto. Quem vive pela fé, meu irmão, ele é fortalecido. Por isso que os no Senhor. Quem espera no Senhor? Aqueles que crêem nele, que crêem na promessa. O que acontece com os que esperam no Senhor? Renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Só uma coisa pode manter eu e você, só uma coisa pode manter a igreja esperançosa no Senhor: a fé. E essa fé, ela te fortalece, ela te renova. Ela não te deixa ser desgastado pelas circunstâncias, pelas falácias. Ah, meu irmão, a fé não te deixa ser corrompido pelo medo, pela incredulidade, pelo ceticismo. A fé não deixa o seu coração se derreter nem se abalar. Porque essa fé que você não despreza, que você não joga no lixo, mas que você vive por ela, renova as suas forças, porque ela te faz esperar no Senhor, e os que esperam no Senhor subirão com asas como águias. Receba, receba, receba em nome de Jesus. E aí, adentrando no capítulo 11, ele diz assim, para a gente finalizar essa primeira parte: quem vive pela fé obtém bom testemunho. Isso é muito forte. Quem vive pela fé obtém bom testemunho. Aleluias. Olha o que diz o versículo 2: pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. A palavra do grego traduzida aqui por bom testemunho, ela deixa subentendido que é como que se fosse um carimbo. Preste atenção nisso. Um carimbo de Deus. Aleluia. É como que se Deus carimbasse os da fé, dizendo assim a você. E Ele te dá um selo, um ISO 9002, um selo de qualidade. Esse ele é diferente, porque ele não se move abalar pelas adversidades e intempéries da vida. Então Deus coloca nesse homem um carimbo, Deus coloca nesse homem uma marca, um testemunho. Oh, aleluias! Então a palavra traduzida do grego, igreja, é como que se Deus chamasse esses que vivem pela fé e dissesse: vou colocar em vocês um selo de qualidade, vocês vão ter uma marca, vocês vão receber um... se levantará em meu favor. Qual testemunho você tem recebido de Deus? Como será que Deus está falando a seu respeito no mundo espiritual e diante dos homens? Então, bom testemunho aqui, queridos, é um elogio de Deus, é um carimbo de Deus, é uma autenticação da aprovação de Deus. Ou seja, Deus considera tamanha fé autêntica que aprova estes homens para fazer parte da galeria dos heróis da fé, para fazer parte da galeria daqueles que, ainda que tiverem que passar pelo fogo, não negará a sua fé, não a desprezará e não a jogará no lixo, porque o fundamento deles
baseia-se no cromos, ele anda no kairós. Quem vive pela fé, meu irmão, compreende que Deus irá agir, aleluias, e Ele faz da sua fé o seu modo de vida. Quem vive pela fé não retrocede jamais. E por que ele não retrocede? Mas o fogo, mas há a ameaça de morte, mas aquilo outro. A medicina está dizendo, a economia está dizendo, o país está dizendo, os homens estão dizendo, o diabo está dizendo, não importa, eu não arredo o pé, porque o meu Redentor vive. Quem vive pela fé, recebe um selo, um ISO 9002 espiritual, um ISO, uma aprovação de Deus. Viva pela fé, viva pela fé. Que Deus te abençoe. Minha oração é que a sua fé seja fortalecida. Minha oração é que a sua fé seja inabalável. Que você receba de fé. Que você receba nessa manhã uma unção de fé. Que você seja batizado numa unção de fé poderosa, para o louvor da glória do Deus que você professa, o Deus dos deuses, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores.